Olá, meu nome é Wilson. Nós estamos aqui na Igreja Aliança Cristã e Missionária Vista Verde. Estamos na cidade de São José dos Campos, em São Paulo, gravando mais esse vídeo da série Conheça a Sua Bíblia, uma série de vídeos que nós estamos realizando para falar um pouquinho de cada livro da Bíblia. Nossa igreja foi desafiada esse ano a ler a Bíblia inteira, então sempre que vai surgindo um novo livro dentro da leitura anual da Bíblia, nós estamos gravando algum vídeo para encorajar a leitura bíblica, para desafiar você que está recebendo esse vídeo agora a conhecer um pouco mais o texto bíblico, por que foi escrito, por quem foi escrito, para quem foi escrito. São perguntas importantes porque essas perguntas nos ajudam a entender um pouquinho melhor o que cada livro está falando, qual que é uma divisão básica de capítulos, uma estrutura básica do texto. E quando a gente entende essas coisas, podemos entender melhor o livro e isso nos encoraja mais na leitura bíblica. Se você está vendo esse vídeo agora, tenho certeza que Deus quer falar algo muito precioso ao seu coração, porque Deus escolheu ser conhecido através de sua palavra. Então não deixe de ler a Bíblia, leia a Bíblia. Tem algo muito especial de Deus para a sua vida em cada leitura. Nós estamos fazendo, dentro desse cronograma, né, de leitura bíblica anual, nós estamos hoje dentro de uma parte especial, dentro de um plano maior, né? Porque nós estamos agora falando das cartas da prisão. Acreditamos que entre o ano 60 e 63, conforme nós lemos em Atos capítulo 28, versículo 30, que o apóstolo Paulo esteve preso em Roma, por volta de 2 anos mais ou menos. E nesse período ele está numa prisão domiciliar, aguardando por um julgamento, e enquanto está preso ele está escrevendo cartas para diversas igrejas e pessoas. E uma dessas cartas que a gente essa carta que a gente vai falar hoje, que é a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Quando a gente lê a carta aos Colossenses, nós entendemos que Paulo está nos demonstrando, fica muito claro para nós a intenção de ressaltar a supremacia de Cristo, a grandeza, a excelência, quem é Jesus. E isso é importante por conta de que na igreja aos Colossenses estava crescendo uma heresia chamada agnosticismo, e até mesmo também um legalismo religioso. Então, para combater tanto o legalismo como o liberalismo agnóstico na igreja de Colossos, é que o apóstolo Paulo escreve essa carta aos Colossenses. Então, já que a gente está falando que a carta aos Colossenses fala da supremacia de Jesus, a gente podia usar essa palavra supremacia para resumir toda essa carta, a supremacia, obviamente, de Jesus. E o versículo central dessa carta, o versículo base dessa carta seria Colossenses 1:18, que fala sobre Jesus, diz que ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tenha a supremacia, que tudo seja para Jesus, para que ele tenha a supremacia sobre todas as coisas. É um livro curto, uma carta curta, né? São apenas 4 capítulos, e nós poderíamos dizer que esta carta aqui é muito semelhante, inclusive, à carta aos Efésios. Essa carta a gente podia dividir ela em duas partes, capítulo 1 e 2 e capítulo 3 e 4. Primeira divisão de Colossenses, capítulo 1 e 2, seria justamente para falar sobre a supremacia de Cristo. O apóstolo Paulo faz a sua introdução básica, se identificando também quem está com ele, no caso aqui, Paulo, apóstolo de Cristo, junto com o irmão Timóteo, a todos os que estão em Colosso. Ele fala quem ele é, com quem ele está, para quem ele está direcionando a carta, e uma saudação básica a vocês, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Outro padrão das cartas paulinas, que é uma introdução, não apenas essa de cabeçalho, de identificação, como também quem é a igreja para quem Paulo está escrevendo, ou com que olhos Paulo enxerga esta igreja. E ele faz isso do versículo 3 até o versículo 14. Paulo vai dizer sempre agradecemos a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Quais são os motivos de gratidão que Paulo tem no coração pela igreja dos Colossenses? Ele fala isso no versículo 4. Temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança
que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou a vocês. Paulo fala que esta igreja, para quem está escrevendo, a igreja dos Colossenses, é uma igreja que tem fé, é uma igreja que tem amor, é uma igreja que tem esperança. E por esta igreja, Paulo faz a seguinte oração: eu oro por vocês e peço que vocês sejam cheios do pleno conhecimento de toda a vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual, para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo. Que desafio, né? O apóstolo Paulo orando por essa igreja, para que essa igreja viva de uma maneira digna, ou seja, o contrário disso seria viver indignamente, não é isso que Paulo quer para aquela igreja, e não é isso que Deus quer para nenhum de nós. Vivamos de maneira digna ao Senhor a quem pertencemos, e que em tudo possamos agradá-lo. Como é que a gente agrada a Deus em tudo? O apóstolo Paulo vai dizer isso aí no versículo 10. Frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecido com todo o poder. São formas que a gente tem de agradar a Deus com nossa vida. Tendo perseverança e paciência com alegria e dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Então essa é uma introdução básica que Paulo faz, é padrão em suas cartas. A única vez que ele fugiu essa regra de escrita foi na carta aos Gálatas, para que ele não fez elogio nenhum. Todas as cartas que Paulo escreveu, ele escreve fazendo elogios, menos para os Gálatas ele não tinha nenhum elogio. Mas você pode voltar no vídeo dos Gálatas e tentar entender o porquê disso. Seguindo então, falando sobre a supremacia de Cristo, Paulo vai pegar do versículo 15 do capítulo 1 até o versículo 23 e ele vai falar de que Cristo está acima de tudo e acima de todos. Eu quero repetir isso. Para Paulo, Cristo estava acima de tudo e acima de todos. Ele começa dizendo no versículo 15 que Jesus é a imagem do Deus invisível. Houve uma vez que um discípulo falou para Jesus: Jesus, mostra-nos o Pai e isso não será o suficiente. E Jesus fala: mas como você pede para me mostrar o Pai? Quem vê a mim vê o Pai. Paulo repete essas palavras aqui em Colossenses, que Jesus é a imagem do Deus invisível. Ninguém consegue ver Deus, mas quem viu Jesus vê Deus. Jesus torna Deus, o Deus invisível, Jesus torna esse Deus visível e compreensível. Ele é o primogênito de toda a criação. Há uma grande confusão aqui com essa palavra. Algumas pessoas pensam, bom, se ele é o primogênito de toda a criação, ele foi o primeiro a ser criado, correto? Errado. Essa era a compreensão agnóstica que estava entrando na igreja dos Colossenses, de que Jesus, em algum momento, ele veio a existir. Não é que ele sempre existiu. Em algum momento, Deus o criou. Aliás, o erro, a heresia, é que Jesus foi criado por Deus. Só que se Jesus foi criado por Deus, ele não é divino, ele não é parte da Trindade. Jesus sempre existiu, não houve um momento em que Jesus não existiu. Jesus é Deus e por isso sempre existiu. Ele não tem começo de dias, ele não tem fim de dias, ele é eterno. Mas a gente tem que resolver essa questão. Peraí, mas se Jesus sempre existiu, o que Paulo quis dizer que ele é o primogênito da criação? O que Paulo quer dizer aqui é que em Jesus se iniciam todas as coisas começam, têm seu início e origem em Jesus. E ele deixa isso muito claro na sequência, porque ele diz que Jesus é o primogênito da criação, porque nele foram criadas todas as coisas. Por isso que ele é o primogênito, porque parte dele a criação de todas as coisas, inicia-se nele a criação de todas as coisas. Ele é o criador de todas as coisas, nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, tronos, soberanias, poderes, autoridades, todas as coisas foram criadas por ele, por Jesus, e para ele. Jesus criou todas as coisas, criou para ele, e foram criadas por ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste, ou seja, tudo que existe tem a sua origem em Jesus e depende de Jesus para subsistir. A vida só é vida graças a Jesus, depende de Jesus para existir.
E é um texto muito longo, a gente poderia detalhar diversas coisas sobre a supremacia de Jesus, mas eu queria só finalizar essa primeira parte falando de versículo 19, que diz que foi do agrado de Deus que em Jesus habitasse toda a plenitude. Em Jesus habita corporalmente toda a divindade, toda a essência de Deus habita em Jesus. É o que o apóstolo Paulo nos ensina em Colossenses. E a gente vai então para um segundo momento, falando sobre a supremacia de Cristo, do capítulo 1, do versículo 24 até o capítulo 2, versículo 23, quando o apóstolo Paulo nos fala que Cristo em nós, essa é a esperança da glória. Porque Cristo está em nós, nós podemos ter esperança da eternidade. Ele começa a explicar por que disso. Ele começa dizendo para nós que, graças aos feitos de Jesus na cruz, nós podemos ter esperança de vida eterna. Ele, inclusive, até vai falar que antes nós estávamos separados de Deus e na nossa mente nós éramos inimigos por causa do mau procedimento, mas agora Ele, Jesus, nos reconciliou, Deus nos reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a morte para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Porque Cristo está em nós, nós podemos ter esperança de um amanhã melhor. Ele vai dizer isso no capítulo 1, capítulo 27. A ele, a Jesus, quis Deus dar a conhecer entre os gentios, ou seja, aqueles que não são judeus, a gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Por isso que a gente pode ter esperança, porque Jesus está em nós. A gente vai chegar agora na segunda divisão desse texto, né, capítulo 3 e 4, que fala da sujeição da vida cristã. A primeira parte da carta aos Colossenses fala de quem é Jesus. E agora, capítulo 3 e 4 fala quem nós somos por conta de Jesus. Inclusive, na minha Bíblia, aparece um subtítulo chamado Instruções para um Viver Santo. Capítulo 3, versículo 1 diz isso. Já que vocês ressuscitaram com Cristo, é uma condição, já que você está em Cristo, você é nova criação em Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Colossenses capítulo 3, versículos de 1 a 17, nos mostra o cristianismo sendo refletido na vida particular. O cristianismo não é uma crença apenas intelectual, racional, do pensar. O cristianismo, na verdade, ele é visto na prática do que se sabe, na prática do que se crê. Como é que eu sei que uma pessoa é cristã? Pela conexão que existe entre o discurso de fé e a prática de vida. Então, por isso que Colossenses capítulo 3, versículos de 1 a 17, Paulo nos fala como que a fé cristã é refletida na vida particular. E mais, do capítulo 3, versículo 18, até o capítulo 4, versículo 1, Paulo vai falar como é que o cristianismo se reflete na vida pública. Não apenas na vida privada, particular, mas também na vida pública, na relação uns com os outros. A relação de mulheres com seus maridos, de maridos com suas esposas, dos filhos com os pais, dos pais com os filhos, dos escravos com seus senhores, de os seus senhores com os seus escravos. A vida cristã ela tem que ter reflexos tanto na vida pública como na vida particular, na vida privada. Capítulo 4, versículos 2 a 6, o apóstolo Paulo traz como que o cristianismo ele se reflete, como a vida cristã se reflete na intencionalidade. Ele vai dizer assim, sejam sábios no procedimento com os de fora, vivam de maneira sábia com aqueles que estão fora do contexto de fé, da família de Deus. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades, que o seu falar, desafio para nós, em Colossenses capítulo 4, versículo 6, que o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Paulo vai falar que a nossa forma de viver tem que ser agradável, porque isso desperta naqueles que estão de fora da comunidade dos discípulos de Jesus, desperta a curiosidade de saber por que essas pessoas vivem desse jeito ou agem dessa forma, são tão amáveis, dóceis e cativantes, por conta de quem Jesus é e fez por nós.
E aí então a carta vai se encerrar com orientações finais, capítulo 4, versículo 7 ao versículo 18. Paulo vai falar de diversas orientações, pessoas estão com ele, como Tíquico, Onésimo, Aristarco. Ele vai falar sobre uma carta que possivelmente foi escrita para Laodiceia. Ele vai falar de Lucas, de Demas, enfim, Arquipo, e mencionando cada uma das pessoas dessas situações. Ele encerra sua carta dizendo: Eu, Paulo, escrevo essa saudação de próprio punho. Lembre-se de minhas algemas. Lembra a carta da prisão, ele está preso. Lembre-se de minhas algemas. A graça seja com vocês. Uau, que carta fantástica! Pequena, curta, porém desafiadora. Quando a gente lê Colossenses, nós somos desafiados a compreender o Evangelho de modo que não seremos distraídos por formas sutis de legalismo nem liberalismo. A compreensão do Evangelho, ela nos livra de vivermos de forma legalista, ou seja, o que eu faço para Deus me obedecer, ou compreender o Evangelho nos livra do liberalismo. Independente do que eu faça, Deus vai continuar, Deus não se importa e eu posso continuar vivendo desta forma. Nem legalismo, nem liberalismo. A fé cristã é uma fé viva, é uma fé livre, é uma fé baseada na pessoa e obra de Jesus. Colossenses nos desafia a estar sempre atentos a qualquer desvio que diminua a centralidade de Cristo como o Senhor e Salvador de nossas vidas. Quando lemos Colossenses, lembramos que nós temos um Senhor e que Ele se chama Jesus. E porque temos um Senhor que se chama Jesus, temos uma vida de servos, de discípulos de Jesus, que estão em missão no mundo. Esse é mais um vídeo da série Conheça a Sua Bíblia. Conheça a Sua Bíblia porque conhecendo a Sua Bíblia você vai conhecer o quanto Deus te ama e o quanto Ele se importa com você. Eu vou te ver em breve no nosso próximo vídeo. Até lá, que o Senhor Jesus te abençoe.